7 horas mais 43 minutos, 7h43, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de terça-feira que amanheceu bastante gelada, né? Eu acho que é a primeira geada oficial da temporada 2025. Nesse momento, aqui em São Miguel do Iguaçu, o Cimepar ele tem uma estação meteorológica, né? Aqui no município, né? Tem uma das suas... localiza uma medição para a gente ter uma noção, né? São Miguel, Foz do Iguaçu, Cascavel são alguns municípios que têm essa estação do Cimepar. E aqui a gente tem um registro, pelo menos, de 0,4 graus, que significa menos de 1 grau nesse momento. São 7h44 e a sensação térmica continua de 0 grau, para ter uma noção, né? Essa temperatura já é menor do que a prevista, que era de 3 graus nesta manhã. A máxima hoje não deve passar de 11 graus, para se ter uma noção. Começamos a terça-feira e o inverno vai ser isso, né? Pelo menos estamos na época já encaminhando. Estamos em junho, né? Já no dia 24, então a gente se encaminha para esse tipo de temperatura. Bom, hoje vamos falar sobre a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada hoje, terça-feira, no Clube do Vovô. Atenção, no Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar com o coordenador do CRAS, Elan Wesley Pereira, que deixou o seu conforto das suas cobertas um pouco mais cedo para estar aqui com a gente. Muito bom dia, Elan, muito obrigado, valorizando ainda mais tua presença hoje, porque veio junto com a primeira geada do ano. Isso mesmo, bom dia Cunhasque, bom dia a todos que nos ouvem. Realmente hoje bastante frio. E Elan, vamos entender primeiro, para quem está ouvindo, né, o que é a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social, o que ela significa e por que ela é tão importante. Então, o município convocou a 16ª Conferência Municipal de Assistência Social. Ela vai acontecer hoje, ali no Clube do Vovô, a partir do 12h30. A conferência é o momento que nós paramos enquanto assistência social, enquanto município, para avaliar como está a política de assistência social prestada pelo nosso município. A cobertura está sendo boa, estamos conseguindo atender com qualidade a população. Nós reunimos todos os trabalhadores do SUAS, os usuários da política de assistência social, os representantes do governo, e vamos discutir essa política. E através da discussão a gente consegue planejar melhor a política de assistência social também. Então, um dia que nós paramos, né? Paramos todas as unidades de assistência social para discutir essa política tão importante que atende tantas pessoas no nosso município e para planejar como ela vai acontecer daqui para frente, né? Ouvir a população, ouvir todos os usuários da política, ouvir todos que trabalham na política de assistência, ouvir as entidades que prestam serviço de assistência social no nosso município. Então nós paramos para isso, para discutir a política de assistência e propor também novas diretrizes. Bom, e isso de quanto em quanto tempo acontece esse tipo de conferência para definir essas questões? Então, as conferências municipais, elas acontecem em todos os níveis de governo. Então, a cada 4 anos, ordinariamente, o governo federal convoca as conferências. O governo federal organiza a sua conferência, os estados também organizam e todos os municípios do Brasil devem organizar. E, às vezes, extraordinariamente, a cada 2 anos também, o Conselho Nacional e o governo federal podem convocar as conferências. Então, pode acontecer ordinariamente a cada 4 anos ou extraordinariamente a cada 2 anos, esse processo de avaliação da política de assistência social em todos os níveis de governo. Então a política é organizada pelo governo federal, ele determina todas as diretrizes, o que deve acontecer nos municípios, ele cria diversos serviços e ele também é responsável por essa condução. Então o governo federal também para avaliar, o estado também para avaliar e todos os municípios do Brasil também devem fazer isso, quando convocado pelo governo federal. Então nós vamos ver em outras matérias, analisar o cenário aqui da nossa região. Todos os municípios estão fazendo as conferências, nós temos até o mês de julho para realizar as conferências. É nesse nível de governo que é do município, né?
Depois nós vamos para a conferência estadual, representantes do município, dessa nossa conferência municipal, vão participar da estadual. Assim também alguns na conferência estadual vão ser escolhidos para participar da conferência federal. Então é um arrastão a nível de país, né? Governo federal, estado e município discutindo a política de assistência. Então acontece a cada 4 anos ou a cada 2 anos, dependendo da organização do governo federal. E é interessante nesse aspecto que algumas questões, eu imagino que ficam, alguns problemas comuns de São Miguel do Iguaçu podem ser comuns ao do estado e ao do país, como tem alguns que muitas vezes só aparecem aqui e não aparecem em outras regiões, né? E o que leva essa discussão, né? O que São Miguel do Iguaçu hoje principalmente vai debater para essa discussão? Qual é o principal problema enfrentado por São Miguel? Que a gente sabe que no formato de política em âmbito nacional, do jeito que a gente leva, e isso independente de governo A, B ou C, o Brasil sempre foi direcionado ao assistencialismo, né? Eu diria que o nosso molde do governo ele é baseado no assistencialismo, né? Então está dentro desse contexto. Então é uma esfera que tem que ser muito bem discutida, porque como outras vai a dinheiro público, mas também a gente tem que entender como que esse assistencialismo ele é mais algo paliativo ou efetivo, né, nesse ponto, porque são através que acredito que aí que entra muito a importância de uma conferência desse tamanho, né, para começar a entender todo esse aspecto. Nós temos várias realidades dentro do país, né? Dentro do nosso município nós temos várias questões sociais também que são debatidas e entendidas também através da conferência municipal. E romper com o assistencialismo, romper com essa coisa primitiva da assistência social. A assistência social hoje se configura como direito, né? Uhum. É direito de toda aquela pessoa Exatamente. ou família que necessitar da assistência. E como estão sendo os serviços prestados para essas famílias? Estão sendo de qualidade? Estão levando à emancipação das famílias também? Não estão? O que deve ser revisto? Tudo isso é discutido na Conferência de Assistência Social. Ela tem uma temática, né, que organiza todo esse processo. E quem dita essa temática é o governo federal, através do Conselho Nacional de Assistência Social. O tema da nossa conferência desse ano é 20 anos de SUAS, construção, proteção social e resistência. Então, o Sistema Único de Assistência Social é um sistema que está ainda em construção. E essa construção demanda toda uma organização, demanda todo um planejamento e demanda também de uma revisão. Os benefícios estão sendo importantes, os benefícios precisam de alteração dentro dos seus critérios, dentro das formas de concessão. Os serviços de atendimento à população vulnerável economicamente, ou aquela pessoa vítima de violência, aquela família vítima de violência, está atendendo seus objetivos, está conseguindo proteger, a proteção social realmente está existindo dentro da política de assistência social. Tudo isso é discutido, né? Então, ao final da conferência, nós temos propostas após essa discussão. A conferência delibera e vota nessas propostas. Essas propostas vão compor os planos de governo. O município realiza todo o planejamento da assistência social com base no quê? Com base nas propostas da conferência. Assim também o governo estadual e o governo nacional. Assim a política de assistência social na sua construção ela vai evoluindo, né? Nós percebemos isso pela dinâmica da política de assistência, né? O que nós tínhamos no município há 10 anos atrás, né? E o que nós temos hoje? Hoje nós temos CRAS funcionando, nós temos CREAS funcionando, nós temos serviço de convivência também funcionando. Quando nós paramos para avaliar tudo isso, nós já percebemos a necessidade de ampliação de alguns serviços também, né? Isso então, é importante. É um processo de construção, um processo que ele é contínuo. É importante que você está comentando, Elan, porque só para a gente ter uma ideia, a gente tem, muitas vezes a gente deixa entender que a assistência social é apenas o Vale Gás, esse tipo, mas tem todo um trabalho também de apoio. Poderia colocar como a assistência social, por exemplo, ajuda aquelas pessoas que têm dependência de alcoolismo, nesse sentido, chega a se encaixar nesse aspecto para a gente entender a esfera da assistência social, porque é muito difícil compreender, são várias camadas, né, que existem. Então a assistência social
ela se divide por níveis de proteção. Nós temos a proteção social básica, que é oferecida pelos CRAS aqui dos municípios, né, no nosso também, onde tem todas as ações de prevenção. Prevenção àquele rompimento de vínculo familiar, aquilo que leva à violência, a romper vínculos, né? Organiza também todos os benefícios de enfrentamento à pobreza, trabalha o território, trabalha com as famílias, realiza todo esse atendimento. E nós temos também a proteção social de média e alta complexidade. A de média complexidade atende às famílias onde existe violência, onde existe alguma violação de direito. Ali entra idoso que está sendo vítima de violência, criança que está sendo vítima de violência, abuso sexual, qualquer outra violação de direito, mulheres também vítimas de violência, são atendidas pela política de assistência social, pelo nível de proteção especial de média complexidade. Isso ainda quando não houve rompimento do vínculo familiar. Quando existe rompimento do vínculo familiar, necessidade de institucionalização ou de algum serviço próprio, nós temos também a alta complexidade da política de assistência, que é o caso do Lar dos Idosos aqui no nosso município, que oferece o serviço de longa permanência, de acolhimento de idosos que teve o vínculo familiar rompido, então tem esse serviço de atendimento. Nós temos também a Casa Lar, que hoje é um serviço executado através de parceria com a sociedade civil, uma entidade executa o serviço, a entidade do Bom Samaritano. Então são crianças também com vínculo familiar rompido, por vivência de violência. Às vezes o álcool e a droga também entram nesse sentido, né? De rompimento de vínculos familiares. Tem esses problemas familiares que levam, né, ao rompimento do vínculo. Então, indiretamente, nós trabalhamos com essas questões da violência, do uso de álcool, do uso de droga, mas diretamente quem lida com o uso de álcool e droga é a saúde através do atendimento oferecido pela saúde. E questão de residencial, a questão de moradias, no caso, se encaixa também no assistencialismo ou vai para outra esfera já? Então, a moradia, ela já é uma política pública concretizada através da política de habitação. Então, a política de habitação ela é responsável por organizar todos os projetos de moradia de interesse popular, de colher toda essa demanda e dar resposta para ela, né? Nós temos déficit habitacional e a política de habitação trabalha com isso. Assim, nós falamos em políticas parceiras. Ninguém atende a pessoa em situação de vulnerabilidade sozinha, não é só assistência social que atende. Essa pessoa é atendida pela saúde, atendida pela educação também, ela é atendida pela política de moradia, pelos serviços socioassistenciais oferecidos pelo CRAS, oferecidos pelo CREAS, oferecidos pelas entidades como Pestalozzi, o Bom Samaritano, a entidade Nossa Senhora Aparecida, que oferta o serviço de convivência. Então, é um conjunto de ofertas, né, para que essa família possa superar a situação de vulnerabilidade. Então, nós trabalhamos com outras políticas públicas de forma integrada, né? Não existe o individualismo no atendimento do indivíduo. Tudo que ele necessitar, tem que ter política pública para dar uma resposta, né? Hoje, e aí entra a saúde, educação, todas as outras. Hoje, dentro de um governo, é uma esfera bem complexa, né? Hoje, se você parar para pensar, né? Porque tudo isso que você está trazendo, você está dando uma aula para a gente aqui de entender. Porque a gente se baseia muito por assistência social, cesta básica, botijão de gás, né? Aquela coisa. E a gente começa a ver quantos órgãos da prefeitura, né? Quantas pastas elas têm que trabalhar em coordenadas para conseguir atender uma família em situação de vulnerabilidade, como você colocou. E aí ela pode ser uma questão de falta de um local adequado para morar, pode ser por uma questão de abuso sexual. Gente, tu começa a analisar a quantidade de problemas que hoje existem, né? Realmente, você olha para a 16ª conferência que vai acontecer hoje aqui no Clube do Vovô, é algo de uma importância gigantesca para esse governo e para os próximos governos, né? Tanto do município, estado e Brasil. É um direcionamento para a gente entender, não só pelo que precisa ser investido, mas acho que mais importante, como conduzir essas pessoas para sair desse tipo de situação, que eu acho que é o grande desafio. Qual a melhor ferramenta para tirar essas pessoas dessa situação, seja ela uma situação de necessidade básica de se alimentar, ou seja uma situação de mais difícil, de abuso, talvez de drogas, de uma situação, porque
por mais que não se encaixe diretamente no assistencialismo, aquele efetivo, mas só pelo movimento da cadeia sincronizada de pasta, a gente vê que uma coisa vai puxar a outra, não tem como, né, Elan? Então, parabéns aí pelo trabalho, tá? Tem uma missão muito importante, e é importante quando quem está à frente das pastas vir com essa abertura para explicar muitas vezes o óbvio, porque a gente tem tanta coisa no dia a dia que passa batida, a gente não entende. A partir do momento que a gente passa a entender as coisas, como funciona e como a gente passa a entender como você tem que trabalhar e como essas pessoas são atendidas. Então isso é bem interessante e diria complexo e muito difícil, né? Obrigado, Elan. Então hoje nós teremos a nossa Conferência Municipal de Assistência Social, toda a Secretaria de Assistência Social, as unidades de atendimento de assistência social, CRAS, CREAS, as entidades do município também, entidade Pestalozzi, Lar dos Idosos, Bom Samaritano vem realizando as pré-conferências de assistência social, que é um momento para mobilizar a população para esse nosso dia, né? Que é o dia de hoje, o dia da conferência. E vem discutindo a política de assistência, assim, no território do município, discutindo também no interior, para a gente chegar até esse dia, que é o dia da conferência, que é o nosso dia maior, onde todo mundo vai se reunir para avaliar a política de assistência. Então nós queremos trazer o convite para a população de São Miguel do Iguaçu. Venha participar com a gente da nossa Conferência Municipal de Assistência Social, que vai acontecer hoje, dia 24 de junho, ali no Clube do Vovô. Começa ao 12:30, um horário bom, hoje está frio, 12:30 já vai estar um pouquinho mais calor. Então convidamos a população para participar, todos os usuários da assistência, as entidades, a população em geral, venha participar com a gente, venha discutir a política de assistência, venha propor. Participar é um direito do cidadão participar da formulação das políticas públicas, né? Então não tem por que não participar da formulação dessa política tão importante que é a de assistência social no município. Hoje nós somos um município grande, nós temos aí muitas famílias beneficiárias da política de assistência social. E quanto mais nós discutirmos e trabalharmos esse tema, né? E participarmos da conferência para nós deliberarmos sobre a política de assistência, melhor nós vamos conduzir essa política tão importante. Na sequência está chegando Luciane Reolon. Eu volto a partir das 11 com a Tatiele Schunemann. Um grande abraço. Você acabou de ouvir